tudo, que a gente estava aqui nos bastidores. Eu ouvindo, porque eu preciso ouvir aí os áudios, né, para poder estar falando com o doutor. Inclusive, nós já vamos começar falando sobre isso. Eu ri, foi depois da observação da Jane, mas vamos ao áudio aqui. Bom dia pessoal do programa Entrevista da Rádio Manchester FM, Jardel Padeiro aqui. Doutor Luiz Cláudio, a minha pergunta é a seguinte: com a tecnologia avançando tanto aí, né, a gente vê hoje inteligência artificial, chat GPT, tantas mudanças acontecendo na tecnologia, tem alguma previsão ou já existe algum método de fazer o exame de próstata sem ser um exame tão invasivo como é o exame do toque? Já existe, já tem alguma previsão? Como que é? Valeu! Obrigada, Jardel, pelo seu áudio, e o doutor está aqui justamente. A gente começou a ouvir, né, para saber se era direcionado aí ao doutor, e agora ele vai responder para você. Inclusive já falamos sobre isso, né? Já, mas vamos repetir. Vamos repetir aí. Existe hoje um exame que eu comentei, que é a ressonância de próstata, mas ela não substitui. A gente tem que entender que, em termos populacionais, estatísticos, o que adianta eu oferecer um exame à população que ninguém tem acesso ou pouquíssimas pessoas têm acesso? Hoje, por exemplo, para fazer uma ressonância de próstata pelo SUS e ANAP, você não faz. Então, o acesso é zero. Então, agora o toque retal é um exame, eu queria deixar claro para ele, o toque retal é um exame, existe essa ideia de ser um exame muito invasivo, ele é muito pouco invasivo. E os pacientes que realmente, às vezes a dificuldade é no primeiro exame, porque... A dificuldade é chegar lá. Eles às vezes mistificam um pouco, acham que é uma coisa muito demorada, muito dolorosa, etc. Agora, os pacientes em geral, depois que fazem o primeiro check-up, eles ficam tranquilos porque eles entendem que aquilo é muito rápido. Tem paciente que você faz o exame e fala, doutor, mas já é isso mesmo? Já fez? Não, é isso, é coisa muito rápida. Imagina que você vai simplesmente colocar, você vai sentir a textura da próstata. Isso é uma questão de segundos, tá? Mas existem exames sim, mas hoje ainda o padrão ouro, quer dizer, para a detecção precoce, é o toque retal e o exame de sangue, que é o PSA. Gente, e aí o doutor ouviu, a gente ouviu aqui, no primeiro momento, a Jane é uma coisa, vou te contar, eu amei uma pessoa para poder me auxiliar, para a gente poder fazer essa parceria que ela vem e faz, o doutor ri, eu ri, mas foi o seguinte, porque a questão cultural ela está falando do senhor, o senhor não prestou atenção ainda, ela veio falar assim, que começou, eu não vou dizer exatamente o que ela disse, mas todos que estão ouvindo vão entender. Ela veio falar o seguinte, que como tem esse mito, essa coisa, né, cultural do homem não querer, nesse primeiro momento, ir fazer aí o exame da próstata, ela falou, Nira, gente, eu vou falar o seguinte aqui, né? Eu vou dizer para você no que eu prestei atenção na hora que o doutor começou a falar do exame. O quê? Nas mãos do doutor. Para verificar as mãos do doutor, que jeito que eram as mãos do doutor, né? Os dedos do doutor, meu Deus do céu, Jane, evangelista. Mas levando nesse bom humor, nessa pegada aqui, é o que nós queremos, gente, tá? Nessa pegada, as conversas, a descontração aqui da nossa entrevista, porque nós estamos falando, sim, de um assunto sério, óbvio, estamos falando de um assunto seríssimo, que é da saúde masculina e que os homens não têm esse hábito, né, de estar se cuidando como deveria se cuidar. Mas falamos em alguns momentos, doutor, da entrevista, onde o senhor falou a respeito de testosterona. Eu até interpelei a respeito se era por conta no tratamento, se cortava e tal, se isso dava uma disfunção erétil. E o senhor falou aí, deu aí a sua explicação. Mas o que ficou a desejar, e nós vamos esclarecer agora, é o quão está sendo usada a testosterona, porque vamos falar assim na ignorância mesmo, que eu não sei, isso se compra para poder estar usando assim livremente? Não, isso é uma questão, é muito relevante essa pergunta sua, é interessantíssimo. A gente primeiro precisa esclarecer
Quando que você repõe um hormônio numa pessoa? Ah, sim. Então vamos lá. Ela faz, então, parte da reposição hormonal. Mas assim, você tem hormônios no seu organismo, vamos dar um exemplo. Sim. A mulher tem hormônios que são estrógenos, progesterona, Isso. ela tem hormônios da tireoide, né? Quantas pessoas que a gente conhece que tem problemas de tireoide e tem que tomar hormônio da tireoide? Bom, então quanto que você faz? Então se você não usa esse hormônio, você desenvolve um hipotiroidismo e você vai ter repercussões. Você vai aumentar seu peso, você vai ficar mais lenta, o seu intestino vai funcionar mal, e você pode ser que crie até bócio, né? Que é aquele papo. Sim. Então, isso é uma reposição. Você dosa no sangue e aquele hormônio está baixo. Tem mulheres no climatério que você vai fazer reposição hormonal. Hoje isso mudou muito, é só quando ela é muito sintomática. Mas eu repito, quando a gente fala em reposição, é quando você faz um exame de sangue e aquele hormônio que naturalmente, fisiologicamente, ele teria que existir no nível X, ele não atingiu aquele nível. Por quê? Porque as glândulas que os produzem não estão fazendo isso, tá? Isso é reposição de hormônio. É muito diferente de uso de testosterona em excesso. Quando que o indivíduo tem indicação de fazer reposição de testosterona? É aquele indivíduo, vamos dar um exemplo, um indivíduo que teve uma anomalia e nasceu e perdeu os 2 testículos. Esse paciente tem que fazer reposição desde a infância, porque senão ele desenvolve um tipo físico totalmente diferente do que seria o habitual para ele. O indivíduo, agora, existe o que a gente chama de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Homem não é como mulher. A mulher, após a menopausa, todas as mulheres, 100% das mulheres, têm uma baixa hormonal. Os homens não. Tem alguns que têm, quer dizer, nós temos 20% dos homens idosos que têm baixa hormonal, mas 80% não tem, tá? Você só tem indicação de fazer reposição quando esse indivíduo tem a baixa do hormônio e tem sintomas. Quais são os sintomas? Os sintomas são desânimo, diminuição da memória, diminuição da libido. Muitas vezes nem tem a disfunção erétil, mas tem uma diminuição da libido muito grande. Às vezes começa com a depressão, então isso é reposição. Muito diferente do uso abusivo de testosterona ou de anabolizantes para aumentar a massa muscular. Então, isso não é reposição, isso não é medicação, isso é feito no mercado paralelo. Então, não é assim, as pessoas não podem, é uma medicação que tem efeitos colaterais muito sérias. Sim. Tá? Eu vejo, comentando com você, por exemplo, no consultório hoje, o que é muito frequente? Chega um paciente, por exemplo, com 20 e poucos anos, 28, digamos, o indivíduo se casa. Sim. E não engravida. E aí o casal não engravida e vai investigar, e faz o espermograma azoospermico, ou uma baixa de espermatozoide muito grande. O indivíduo faz uso de testosterona. Então, quando você usa a medicação sem haver necessidade, o que acontece? Você usa a reposição, o seu organismo entende que você não precisa produzir, porque você já tem esse nível alto no sangue. Então, você tem uma diminuição do testículo e uma diminuição da produção de espermatozoide. Tem gente que você parando a testosterona, ele volta em 1, 2 anos. Agora tem gente que não volta mais. Então essas coisas são muito sérias, porque às vezes você vai fabricar uma legião de estéreis, né? Então isso é muito sério. Vamos colocar dose fisiológica. Uma dose de fisiológica, vamos colocar nomes comerciais, por exemplo, Durateston ou Deposteron. Sim. Que seria 200 miligramas a cada 3 semanas. Você vê pacientes que chegam no consultório usando 800 miligramas por semana. Meu Deus. Então o cara cresce. E isso é através de receita, não? Não, isso tudo é academia. Isso é tráfico. Isso é tráfico. Da mesma forma que existe tráfico de drogas, existe tráfico de medicamentos. Então isso é tráfico. Isso é questão penal, resolveria. Só que o indivíduo ele cresce, quer dizer, ele cria uma musculatura gigante em meses. Tá lá, lindo, maravilhoso, esteticamente falando. Ele cria problemas sérios para ele. Por exemplo, a gente aumenta muito o risco. Hoje a gente de vez em quando vê, ninguém fala, mas assim, indivíduo infartando em academia. Então você aumenta muito o risco de infarto.
você aumenta muito o risco de AVC, que é acidente vascular cerebral. Sim. Você aumenta o risco de câncer de fígado. Tem casos já conhecidos aí na imprensa, que o indivíduo diz, fulano, você vê o cara começou cantor, você começa a ficar muito bombado, morreu, problema sério no fígado. Então, isso mas não hoje... sabe o que foi que causou. Exatamente, você já tem casos de hepatocarcinoma, que é câncer de fígado, ligado à testosterona. Então, eu acho que a gente falar nisso é muito importante, por quê? Porque o indivíduo, às vezes, na ingenuidade dele, na juventude e na ingenuidade, existem duas linhas. Existe a linha do indivíduo mais idoso, que usa testosterona, tentando manter aí a juventude, manter o nível de performance física, sexual. E agora, tem esse muito jovem também que usa para ganhar corpo. Então, vamos rever isso tudo. Eu acho que faz parte papel seu aqui também, da imprensa. Vamos tentar, a gente está falando muito aqui em cultura. A doutora anterior, a veterinária, falando da cultura com os animais. Com os animais. Vamos mudar essa cultura de que tudo não pode ser físico, aparência, essa questão, eu tenho que ter músculos, eu tenho que ter músculos, quer dizer, eu tenho que ter músculos a que custo? A que custo? Ao custo de sacrificar a minha saúde, ao custo de sacrificar a possibilidade de eu ter um filho? Isso é sério, porque isso também desencadeia lá na frente depressão, por causa de objetivos que não são alcançados, sonhados e não alcançados, devido ao que aconteceu no passado. Muita reposição sem precisão, o organismo vai entendendo aquilo e, como o senhor falou, depois, com 20, já pensou, com 25 anos, casou ali, 25, 28 anos, e descobre que não pode ter aí uma família regular, vamos dizer, por ter naturalmente, né? E se frustra com isso. Mas pontou, né, doutora? Isso tudo é muito sério. Eu acho que, falando de jovem, de testosterona, eu vou até pontuar aqui a questão até de disfunção erétil. Hoje nós temos um uso muito elevado na juventude de medicações para disfunção erétil, algo muito comum, muito comum. Nós temos hoje o consumo, essas medicações para disfunção hoje são mais utilizadas do que Novalgina no Brasil. Meu Deus! Já estão em primeiro lugar. Mais usados do que um remédio que é para tirar febre ou dor de cabeça. Meu Deus! É interessante. E aí criou-se também uma dependência psicológica. Então você vê, às vezes, um homem de 50, 60 anos, tocando a vida normal, sem disfunção, autoconfiante em relação à sua performance sexual, e você vê um rapaz de 25 que não tem relação sem usar medicação. Então, isso criou uma dependência psicológica muito grande, e com esses estereótipos e essas cobranças de performance, tanto do ponto de vista sexual como física. Eu acho que isso tudo a gente tem que discutir. Sempre é bom discutir, né? Sempre. Fica extremamente ansiosa. O indivíduo fica ansioso porque ele tem que ter uma performance que ele criou na cabeça, que é o ideal. Não existe essa questão de ter um conhecimento, uma intimidade maior com a parceira, entendeu? Isso. Então essas coisas a gente tem que conversar, porque existe um abuso de uso de medicações. Deixar claro para todo mundo, remédio é muito bom, ótimo, quando você precisa dele. Quando precisa. Tudo que você usa sem necessidade, ele tem seus efeitos colaterais. Exato. Para encerrar essa rodada, falamos aí um pouco da testosterona, mas já encerrando do câncer de próstata, para a gente passar aí a falar de testículos na próxima rodada. Vamos falar aí, doutor, para os homens terem como, né, pode monitorar aí a saúde deles e realizar aí esses exames regulares, ensiná-los a como todo ano, de 6 meses, como que eles podem estar aí fazendo esse rastreamento para poder ver a partir da idade, só para encerrar aí esse assunto do câncer de próstata. Hoje é o seguinte, nós temos ainda como premissa, né, da Sociedade Brasileira de Urologia, o check-up anual a partir dos 50 anos, com PSA e toque. E a partir dos 45 para os indivíduos que têm antecedentes pessoais ou da raça negra. Agora vamos dizer uma pessoa que não tenha acesso, você fala assim, a gente tem que ser muito prático na vida.
Você fala assim, ó, eu não tenho acesso a um urologista, eu só tenho acesso ao meu médico do PSF. Então hoje, o médico do PSF, ele está capacitado a fazer um screening básico de fazer o PSA. É lógico que você não vai conseguir detectar todo mundo, mas ele tem que direcionar qualquer caso suspeito com PSA acima de 2,5. E isso é muito importante, porque antigamente, é interessante no decorrer das décadas, você operava paciente com câncer com um PSA de 10, depois isso baixou para 5, para 4, para 3,5, e hoje a gente sabe que 2,5 já é o limite. Acima disso, você tem uma chance de cura muito menor com a cirurgia. Então, o indivíduo, em geral, você tem condições de ir ao urologista, você tem acesso do ponto de vista privado ou público, ótimo, vá uma vez por ano. Você não tem condições, doutor, eu não tem como, a gente tem que se adaptar, não é o ideal, mas então você vá ao seu médico da família e você fala, ó, eu vim aqui, eu quero fazer um check-up. E ele tem que fazer dentro das condições dele, que ele pode funcionar como triagem. Ele te tria também. Você já com o exame alterado, ele vai te triar com um serviço especializado. Ok, então, gente, daqui a pouquinho voltamos, então, aqui com entrevistas. Estamos com o Dr. Luiz Cláudio Rezende, ele que é urologista, está debatendo conosco, esclarecendo dúvidas que você, inclusive, pode mandar pelo 995280101 ou 998635140. Voltamos já. Vai pra música? E agora, doutor, o câncer de testículo. Você vai testículo não sério. Você chegou um paciente no consultório, 15 anos, ela não sabia que o testículo não estava na bolsa, ela nunca percebeu. Como assim, O testículo estava aqui, gente? ó, fora na bolsa. É porque eu li sobre o assunto, ele é mais propenso a ter o câncer de testículo essas crianças quando não desce. Isso atrapalha também a fertilização, futuramente, porque ele demora muito tempo. Sim. Então, assim, são coisas sérias, as pessoas têm uma noção. Eu vejo às vezes que a questão é difícil para a mulher, porque ela não tem genitália masculina. Ela não sabe o que é normal. Não é tão simples. Aí mostra que essa criança não foi no pediatra, né? Porque o pediatra a gente vê que ele apalpa. Ele Uma faz das os primeiras exames coisas que o periódicos. pediatra faz é palpar os ovinhos do neném. Faz os exames periódicos. Existe cada fimose, vocês não acreditam. O paciente entra em retenção urinária em casa, para de urinar porque não fecha tudo. E às vezes a situação, o meu caso, na época que nós procuramos, é porque a pediatra, ela falava das tais massagens, que a gente fazia massagem tentando para não fazer a cirurgia, que às vezes dava certo e tal, mas é muito sofrida. Mas a as polêmica massagens. sobre a massagem, uns indicam, outros não Não, indicam. mas a gente mudou essa massagem, você faz uma técnica, usou fumada, tentou um mês, 2, não deu, não deu. Não tem que vai, você Nossa, faz. menina, foi fazendo. Aí eu fui, mas ele já foi adolescente já, o doutor Luiz, para poder fazer a cirurgia. A gente conheceu lá, mas graças a Deus fez a tempo de não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Eu acho que se demorasse mais um pouquinho. Eu me lembro da época como foi, eu tinha lá que quase infartei. Agora um fato assim que nós chamamos em família, que é só a formatação de pênis. Não, mas é justamente, exatamente, é o que a gente ia falar. Às vezes é porque não tem como fazer o prepúcio é pouco coberto ali, não tem jeito. 9h48, siga aí, ó. (995280101) e é claro que nós temos aqui de volta, nós estamos aí com o Dr. Luiz Cláudio Rezende, ele urologista, fazendo, gente, é muito esclarecedor, todos os pontos, os assuntos,
Eu creio que vai ter assunto para muito mais vezes, né, para esclarecer aí a respeito da saúde do homem. Estamos no Novembro Azul, resolvemos abordar esse tema como o tema de estreia aqui do Entrevistas, e temos aqui as participações que estão incríveis. O pessoal, olha, eu vou acabar fazendo aqui uma ressalva que eu deveria ter feito no início do programa. As pessoas que quiserem participar, mandando a sua mensagem, perguntando a respeito do assunto que nós vamos entrar agora, que é o de câncer de testículos, e posteriormente vamos falar também de câncer de pênis ainda hoje, vamos correr um pouquinho aqui com a pauta, mas o tempo que o doutor puder disponibilizar, se for até o final do horário, nós estamos aqui. Mas nós temos aí brindes. Quem está participando, é importante saber que está concorrendo aí um capacete, no oferecimento aí de El Shaddai Motopeças, e está concorrendo aí a pé, mão, unha, né? Unhas, mulheres, pé, Design. Mão, design de sobrancelha, ali na Juliane Leal, tá? No Espaço Juliane. Um beijo aí, meninas, obrigada aí pela sintonia. E não precisa, a gente não vai identificar. Se você tiver aí com receio de mandar, eu vou mandar pergunta, vai falar lá meu nome, fulano do bairro tal, quer saber sobre tal coisa, né? Gente, pode mandar. Eu garanto que você escrevendo aqui que não quer falar o seu nome, não quer que identifique, não tem problema. É só enviar que a gente manda ver aqui nas perguntas para o Dr. Luiz Cláudio. Eu quero agradecer aqui a participação. Mira, estamos aqui na escuta, você é sucesso, não tem meu parabéns. Foi a Celine Rose, um beijo, obrigada Celine, valeu aí pela participação. Temos aquele bom dia do Pedro, obrigada Pedro. Pedro Parreira, obrigada aí pela sintonia, parabéns pelo programa Entrevistas, perfeito. Ainda tem alguém que falou assim, ó, tô ligadinha e não tenho receio não. A Nicole Moraes Rezende, tá aí no Parque dos Pirineus, um beijo para você Nicole, e se alguém quiser fazer participações, fazendo aí a sua participação pelo 995280101 e o 998635140. Doutor Luiz Cláudio, tem dados aqui exclusivos do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, obtidos aí pela Sociedade Brasileira de Urologia, que mostra que mais de 60% das mortes pela doença de câncer de testículo acometem jovens adultos entre 20 e 39 anos, ou seja, em idade produtiva. Quais são os principais fatores de risco, se é que os tem, para o câncer de testículo, doutor Luiz? Ok, câncer de testículo, o principal fator de risco é a questão da criptorquidia. Criptorquidia é aquele testículo que não desce quando a criança nasce, o testículo ainda está no canal inguinal ou está no abdômen. Então, por isso que isso tem que ser olhado sempre, né? O pediatra nas consultas regulares. Olhar, mas eu acho que a mãe olhar sempre. Eu acho que o hábito, todo mundo que troca seu filho, não é problema nenhum analisar, examinar os testículos. Exatamente. Então, assim, isso é importante. Então, sempre examinar. Porque passou no pediatra, mas foi um pediatra, de repente, que não examinou e foi para adequado. Isso é possível. Eu acho que todos têm que fazer o seu papel. Isso. Acho que a gente tem. Eu acho que como pais, não só mãe, o pai também, e em geral é mais fácil até para o pai, porque o pai entende mais da genitália masculina. Então, o pai examinar, ver se está tudo bem, tá? Você olha o dedinho, a mãozinha da criança, por que você não pode olhar a genitália? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com essa história que você não pode encostar em genitália, que pode acontecer alguma coisa. Mais uma questão cultural que a gente sempre volta aqui falando. Mas a questão do câncer de testículo, o que é o grave do câncer de testículo? Realmente, ele é muito frequente em adolescente e jovem. Assim, não é muito frequente, ele é raro em termos gerais, mas a maior frequência é nessa idade. Né? Sim. Então, é quando eu sempre comento que a gente tem que acordar os filhos e falar com eles, porque é uma idade em que não é mais o pai ou a mãe que vão trocá-lo, que vão dar banho, mas ele tem que saber, qualquer alteração da textura do testículo, tá? da textura ou do tamanho,
a gente tem que olhar rapidamente. Então, o testículo, o que é? Ele tem uma textura, ele não é duro, ele é macio. Então, é uma textura macia e ele tem um tamanho específico. Se em algum momento ele endurece ou cresce, nós entendemos, você sabe que... São sintomas, no São caso. sintomas, é lógico, qualquer alteração. E é um órgão, repito, é um órgão que está ali, visível. Cresceu, tem que observar, tem que Mudou o olhar tamanho, tem imediatamente. mesmo que seja indolor, porque ele é indolor. Na maioria das vezes ele é absolutamente indolor o câncer. Agora, você imagina que é um tumor que... Existem tumores de testículo que dobram, além de ser um tumor de crescimento muito rápido, e ele pega um indivíduo muito jovem, e o indivíduo jovem ele tem mais vitalidade ainda, é aí que cresce mais, ele dobra de tamanho. Existem tumores de testículo que dobram de tamanho a cada 15 dias. Ele dobra do Tamanho a cada 15 dias. Daí a necessidade de um diagnóstico e tratamento precoces. Então, por exemplo, se você faz um diagnóstico de tumor de testículo hoje, eu, na minha prática, eu opero o paciente na mesma semana. Por causa dessa rapidez. É questão de dias. Dias você salva uma vida. Porque você, de repente, na hora que esse tumor ele metastatiza, você tem que... ele tem essa possibilidade de metástase. Ele não fica ali. Não, ele tem possibilidade de é um metástase. grande problema, muito grande. Muito. É um tumor Pode ir ali agressivo. pro estômago, fígado... Ele pode ir pro vai para a abdômen, correção. às vezes você tem que colocar esse paciente para... Ele normalmente tem linfonodos, então ele vai crescendo, vai subindo para o abdômen, né? Gente. Então você é um tumor altamente agressivo. Tumor de testículo é algo grave, de diagnóstico muito fácil. Sim. Porque o que acontece? Existem alguns cânceres que são de diagnóstico difícil. Então, às vezes, você realmente, como é muito difícil, você demora para ter sintoma. Agora, tumor de testículo, não. Qualquer adolescente, qualquer criança, ou qualquer adulto também, se houve uma alteração textural da textura do testículo ou aumento de volume, procure imediatamente alguém. Imediatamente. É diferente, por exemplo, um tumor de próstata. Você fala, você faz um check-up de ano a ano. Fala, mas por que anual, doutor? Por quê? Porque se um tumor, ele de um ano para o outro, mesmo que ele se desenvolva de forma mais lenta. Então você ainda detecta precocemente. Agora, tumor de testículo não, é o que eu falei. Você pode ser que você faz um diagnóstico agora e daqui a um mês o tumor esteja 4 vezes o tamanho. 4 vezes. O senhor contou no intervalo que a gente falou que ia falar sobre o câncer de testículo um caso de um adolescente. Um adolescente, um caso muito triste, por sinal. Gente, ele tinha perdido a mãe. Tinha perdido a mãe por câncer há alguns meses. Sim. E o pai o levou no consultório. E o pai, ele demorou para falar com o pai, foi disfarçando aquilo, usando camisetas maiores. E quando eu examinei, ele tinha um tumor de quase meio quilo. Meu Deus, gente. E já com metástases grandes, metástases ele não disseminadas. sentia dor? Não sente dor, ele sente incômodo porque foi crescendo. Só porque né? foi crescendo. Então, devido a não sentir a dor, o adolescente ali, ele não vai falar isso para não tiver essa abertura com o pai e com a mãe. Às vezes o que acontece ele não sente dor e ele fica envergonhado. Isso. Nesse caso dele, ele, além de envergonhado, eu acho que a questão da morte da mãe, ele não queria também preocupar ninguém. Sim. É uma situação. Esse é um contexto muito especial. Mas tem a questão da vergonha, da timidez da adolescência, né? Existem casos, por exemplo, essa questão de testículo é uma coisa tão séria que tem criança que tem torção de testículo. Torção de testículo acontece na adolescência. O testículo se torce sozinho. Ele torce sobre o eixo dele e para a circulação, tá? E a criança perde o testículo, porque assim, até 6 horas você não distorcer, você tem que tirar o testículo. Mas isso eu estou aqui Acontece pensando do nada. Existe porque o testículo é uma coisa que é pendente. Sim. Então o cordão que o sustenta, ele roda. Sei. Isso é muito comum. Gente, Isso é muito comum. dentro do saco Dentro escrotal. do saco escrotal. Então, outra coisa, cara, mais uma coisa pra gente falar de saúde masculina. Adolescente, criança, dor testicular aguda, imediatamente ao pronto-socorro, mas imediatamente assim, em 15 minutos. Gente. Você chegou uma criança e falou, mãe, pai, eu tô com a dor, meu saquinho tá doendo. Agora, vá, não tem problema. Vamos colocar que a gente vai ter torção 1% das vezes. Tive um caso também semana passada. Às vezes a pessoa fica querendo fazer diagnóstico.
levou levou um chute no jiu-jitsu e tal, começou a doer. Sim. Não existe isso. Então vamos olhar, por quê? Aí Tá isso doendo, foi fazer. leva. Então, como fez esse exame baseado no trauma, foi fazer no dia seguinte, perdeu o testículo. Perdeu, doutor. Não, Não tem volta. não, acima de 6 horas você não volta mais. Você perde, porque ele necrosa, Gente, você perde a circulação. Então, assim, torção testicular, a gente chama de escroto agudo. Sim. Escroto agudo, adolescente, imediatamente. Você fala assim, doutor, mas e se eu for não tiver nada? Ótimo, ótimo, basta vai acontecer no mercado. Exatamente. Mas assim, a gente não pode brincar com isso. Porque pra quê, né? Você é algo muito agudo mesmo, não dá para esperar. Não dá para esperar amanhecer, não dá para esperar para, entendeu? Nós estamos na fazenda. Eu não repito, isso aqui não é para aterrorizar ninguém. Mas é a porque informação a precisa ser dita. gente ainda tem uma perda de testículos muito grande. Por quê? Porque como não é visto, vou dar um exemplo, no hospital, no Anima hoje, protocolo de emergência. Então assim, escroto agudo, é lógico que não é trauma, quando a gente é diferente do indivíduo ter um trauma, né? Sim. Mas assim, dor testicular Que aguda começou em do nada. criança. Doppler, você faz um Doppler, é o que tira o radiologista da casa dele, ele tem que ir lá a qualquer momento fazer imediatamente. Sim. Ele vai à noite, vai domingo, qualquer hora, ele faz, se não tiver circulação, ele vai imediatamente para o centro cirúrgico. E aí vai para o centro cirúrgico, é onde você consegue salvar. A palavra é imediatamente, não tem jeito, né? Tá certo. Doutor, e quais são aí, no caso, esse diagnóstico que o senhor acabou de falar aí da torção, é o mesmo que é usado para poder detectar aí o câncer de testículo? Na verdade, sim, é ser feito com outro intuito. É um ultrassom de bolso escrotal, que você faz com Doppler, e que no câncer também você vai fazer. O câncer inicial você vai detectar com esse ultrassom para ver se tem uma massa, e aí depois você tem que fazer outros exames para ver se tem metástases, aí você vai ver se tem abdômen, de tórax, para ver se já tem se o tumor já se espalhou. Mas repito, aí também no caso de câncer de testículo, você faz alguns marcadores, que são a dosagem de algumas substâncias do sangue, que vão te ajudar a detectar o tipo histológico, que é o tipo específico do câncer. Existem cânceres que são mais agressivos, menos agressivos, e o tratamento posterior à cirurgia, ele varia de acordo com o tipo. Que ótimo, então. Vamos a mais um intervalo, gente. Eu tenho aqui vários, chegou áudio para mim aqui, vamos ouvir para ver se é direcionado aí a perguntas para o Dr. Luiz Cláudio. E na sequência,